Eu vim pensando num assunto e me deram aquela soprada básica. Mas hoje eu quero falar, a gente falou sobre sintomas de obsessão na live passada. E agora eu quero conversar um pouco com vocês sobre sintomas de mediunidade, por exemplo. Por exemplo. Vamos dar um pente fino nessa questão referente à mediunidade. Até porque, como vai ficar esses vídeos gravados dessa vez, não vai ser só cortes, porque teve épocas quando a gente tinha as lives na parte da manhã, quem se lembra, eu conseguia por cortes apenas, então, de uma live extensa, só que nós ficávamos mais tempo conversando, às vezes até umas 3 horas, alguns cortes. Como vai ficar completo, para que depois você consiga usar como estudo, por exemplo, ou enviar para alguém, tá? Então, aproveitem a oportunidade de todos nós, né? O conhecimento de vocês é bem-vindo. Dúvidas e questionamentos, a live é de vocês. Vai ser muito bom a gente conversar sobre mediunidade. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esse termo ele atrapalha muito na realidade. E assim, lembrando que todo o conhecimento que eu passo para vocês é desses 20 anos de prática desenvolvendo o médium. Tá? Então, são as minhas experiências, como vocês vão enviar de vocês aqui também. Tá? Esse termo mediunidade, hoje, eu consigo ver o quanto que ele já está padronizado e que é compreensível, já que não há muitos conteúdos sobre isso. Realmente é dominante a questão, principalmente ali, espírita, por exemplo. Eu sei porque eu já trabalhei, já fui convidada a trabalhar em locais, eu sei como é, como também a questão de terreiros. Só o que acontece? Falando de uma forma técnica, vamos conversar de uma forma técnica. Vamos excluir essa questão, até porque não é verdade, que para desenvolver mediunidade você precisa receber espírito. Eis aí um paradigma que ele literalmente atrapalha em vez de ajudar. Ele separa em vez de unir. É complicado. Porque o que? Vamos começar sobre isso. Todos nós viemos de alguma doutrina, seja ela qual for. E na grande maioria delas não é convidativa essa ideia que eu vou perder o controle de mim. Que alguém vai entrar dentro de mim. Tem mais isso, tem mais esse negócio. Não é uma ideia. E primeiro que a visão sobre isso é super negativa. Para quem vem de doutrina, tô falando de quem vem de doutrina. Isso não é. Isso dá medo. É bastante complicado você ouvir, você é médium e precisa trabalhar. E daí você vai ver o que é esse trabalhar. E aí você receber um espírito. Silvia, seja muito bem-vinda. Muita gratidão pela sua presença. A live é de vocês. Fico muito grata sempre. Amanda, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Esse é o modus operandi que ele já existia, essa indução ao trabalho, desde sempre. E eu acredito que onde é aceitável essa questão mediúnica, existe tanto terreiros como centros, você é médium e você precisa trabalhar, precisa desenvolver, e esse desenvolver, ele envolve você abrir-se para alguém que você não sabe o que é. Você se abrir.
Isso você vai descobrindo, né? Quando tu começa ali, né? Eu não tô excluindo, e a gente tá só começando a conversar sobre esse assunto, que é a questão de terreiros e centro. Até eu direciono médiums quando estão em desenvolvimento comigo e que tem esse interesse a buscar, porque são ótimos laboratórios para experimentar, né, muita coisa, para estudar muita coisa, ok? Mas vamos lá para a nossa vida, né? Vamos falar da nossa vida. Então, essa questão, e que eu já venho conversando com vocês, que é o modus operandi que já vem das doutrinas. Sobre as questões santas, as questões espirituais, como que elas são lidadas? Por exemplo, quando uma pessoa ela tem um dom espiritual, ela recebe bênçãos de alguma forma. O que é direcionado para essa pessoa? Ela não tem que se tornar um missionário, um condutor da dádiva de Deus ou de alguma coisa. Ela tem que vai se abdicar da vida dela para servir, porque ela tem esse dom, seja ele qual for, né? O dom da palavra, o dom de cura, seja qual for, literalmente, tá? Esse modus operandi é o mesmo. Você o quê? Você é médium? Bora servir, se tornar missionário. É o mesmo modus operandi, é assim que eu observo. Para mim faz muito sentido, porque eu vivi toda essa parte e vi vários, e até hoje, nesses 20 anos, vejo esse modus operandi. E por quê? Porque ele está gravado em nós. É uma memória celular que temos de como lidamos com essas questões. Fomos doutrinados há muitas gerações. Então, nosso comportamento, ele não mudou, ele só está maquiado com mais cultura, com mais conhecimento, acesso ao conhecimento, porque os conhecimentos, eles não são novos, né? A gente só tem mais acesso hoje em dia. Não tem nenhuma novidade, por assim dizer, a não ser tecnologias, né? Vamos dizer, né? A nossa querida Helena sempre ouvi dizer que tinha de trabalhar. Sim. Não há como a gente negar que realmente é esse modus operandi. Você precisa se abdicar de muita coisa e trabalhar, tá? Só que a maior parte das pessoas que vieram até meu trabalho buscando ajuda foi dada essa informação, e a pessoa não foi por conta dessa informação. Não é convidativo, porque como é que é a nossa vida hoje? A nossa vida hoje é trabalho, mais trabalho em casa, é família, é relacionamento, é social. E a loucura de hoje que a gente não tem tempo. Então se torna mais uma obrigação a questão a questão mediúnica. E olha, todo o tempo quando eu tô falando, porque isso tudo para vocês entenderem que realmente esse termo, ele não ajuda. Porque todo o tempo que eu tô conversando aqui sobre vocês, sobre mediunidade, até agora eu não falei de você. E quem é que tem a sensibilidade? Sei, mas em nenhum momento, aqui nos exemplos que a gente tá, e é legal porque vocês trazerem outros aqui, partilhar, ou até uma outra ótica, mas até o momento não foi falado de você, e vem de você tudo isso que acontece, por assim dizer. E aí tudo parece muito misterioso, né? É porque são as coisas de Deus, não pode... mistérios. E aí a gente fica, meu Deus do céu, né? A gente não vê como é que é? Lá com passo a passo, quando a gente nasceu, de como lidar com essas coisas, né? A gente fica meio que antena ligado, né? Bom, quando você traz essa informação e você se mantém nesse padrão, nesse paradigma,
você continua afastando as pessoas delas mesmas. Pode ver, por exemplo, assim, em locais, porque eu não tenho como falar de desenvolvimento mediúnico sem falar de vida, porque é vida, tá? Em certos locais que a gente vai, que lida com questões religiosas, etc., espirituais, etc., sempre tem lá um roteiro pra gente seguir. Como a gente deve fazer. Nunca fala sobre você. Certos locais que vocês trabalham, que vocês recebem coisas, também é sobre pessoas e sobre locais. Só que daí o que a gente vai perceber é que um monte de gente tem sensibilidade. Aí umas mais, outras menos, outras com mais intensidade. Que mensagem que está trazendo pra gente isso? Será que não é algo comum? Que é só uma questão de igual você vê com os seus olhos físicos, sente cheiro, sente gosto, você também pode ter outros sensores que você capta além da matéria, por exemplo. Porque assim a gente conversa sobre mediunidade, a gente direto vai para um lugar, ou direto vai para uma função. A gente não consegue se ver ali, porque é o padrão que nos colocam. Porque não é falado sobre... E quando é falado de você é porque você tem que melhorar para ser um bom canal. Você tem que ser bonzinho para você ser um bom canal. É isso, literalmente. Você tem que melhorar ali, não pecar. Porque eu estou usando esses termos porque é a mesma questão, só que a gente pode usar uma outra palavra, um outro linguajar, porque somos os mesmos espíritos de gerações sendo padronizado dentro dessas questões. Se você quiser usar um outro termo, a gente pode utilizar. A Ana, seja muito bem-vinda, Ana. Oi. Gratidão pela sua presença, a live é sua. Vou tomar meu chá antes que ele esfrie. E que não foi pouco, então eu corro contra o tempo, né? Então o que acontece? Não é falado de vocês. Vamos agora para a vida real. Agora vamos esquecer tudo isso por um momento. Vamos agora falar da nossa vida normal, assim. O que acontece? Essa questão de ter experiências espirituais, e aí vem o título que eu escolhi, que eu vou colocar como assunto lá para vocês depois assistirem também, né? Que é Sintomas da Mediunidade. Olá, Renato, boa noite, seja bem-vindo, menino. Gratidão pela sua presença. A Márcia Regina. Vamos falar da nossa vida real, né? Por assim dizer. As questões de experiências espirituais, gente, elas fazem parte da nossa vida, não importa a tribo, a cultura. As pessoas, elas passam por experiências inúmeras. E você também vive questões espirituais e energéticas, e a gente vai conversar sobre isso para compreender que questões sensoriais, que eu prefiro utilizar essa palavra do que mediunidade, ela é vivida, você é vivido, mas não é relacionado. Por exemplo, eu nem vou entrar nesses casos extremos de possessões, de manifestações nas casas, de pessoas que realmente têm uma manifestação muito aberta ali, que a gente já poderia dizer assim, menino, a capacidade psíquica é muito, muito grande aí, né? Então isso aí já é algo da pessoa. Assim, vamos
minimizar. Vamos indo para as questões do dia a dia que faz parte de todos nós, tá? Olá, Michele, seja bem-vinda. Olha, o dia que eu conheci essa pessoa, o santo não bateu. Não bateu uma coisa que eu sinto, né? Não bateu, né? Mas você eu amo, né? Desde a primeira vez que eu te vi, ou naquele lugar eu me sinto super desconfortável, ou assim que eu entro já começa a doer minha cabeça, é incrível. Aquela pessoa começa a conversar comigo, eu já vou murchando, né? Já vou ficando uma mecha seca, assim, murchando, ou minha cabeça já começa a doer. E é legal porque na live anterior aqui vocês passaram 2 horas me dando sintomas de obsessão, né? Que o nosso foco aqui é sintomas de mediunidade. A gente vai começar bem sutil, por assim dizer. O Renato, mediunidade, ela procura a pessoa para ser médium. Olha aí. Eu não entendi muito bem. Quem procura? Me conte, Renato. Vamos lá. Eu sonhei. Não é corriqueiro, mas às vezes eu sonho. Menina, acontece. Eu tenho tanta conexão com fulano que eu penso nele e me liga. E nós já tivemos essa sensação de pensar em alguém, essa pessoa logo chegar na nossa casa ou nos ligar. Entrelaçamento quântico e captação psíquica. Vocês que captam possíveis realidades de tempo, ali logo acontece. Que mais que a gente pode incluir? Me deu uma... eu preciso te falar um negócio. Acho que eu não vou ter paz enquanto eu não falar, né? Ou as pessoas que começam a falar blá, 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 não sabem nem de onde saiu aquilo, mas tá dito aí. A pessoa começa a falar, não sabe por que tá falando, nem raciocinou sobre aquilo e... eu tenho que falar para aquela pessoa aí, sabe? Eu sinto. Então, estamos cheios de sentires. Sentires foi ótimo, né? Estamos cheios de percepções, mas que isso não é porque somos energia. Isso não faz parte da minha vida real. Porque eu preciso segurar a energia para ser real para mim, né? Mas todos esses exemplos, mas a gente pode usar mais também. Tava dormindo. E sonhei, foi muito real. Literalmente, eu saí do corpo consciente, como vocês saem, e voltam. Ou ficam presos nele, por vários motivos. Todos esses exemplos dão muitas lives, né? A gente vai fazer muitas lives. Eu até vou pedir para vocês, sempre no início da live, já derem aí ideias, né, que eu vou seguindo aqui. Só vou puxando o bonde. Mas não, vocês não são energia, não é o espírito. Olha só, se o espírito ele permanece, vocês são matéria ou são espírito? É o espírito que está manifestando, assim que ele sai, a matéria deixa de ser manifestada. Mas não. É porque eu não estou segurando meu espírito aqui, ó. Como é que você pode dizer um negócio desse? A questão de captação, vocês estão captando o tempo todo dentro de várias questões, mas vocês, como a gente está vendo, a gente não relaciona isso. E aí a questão em si de você ser muito isso, aí você capta demais. Tem um diagnóstico,
Olá, Ju, queridíssima, seja muito bem-vinda. Gratidão sempre pela sua presença. Tem a hipersensibilidade hoje em dia, né? Uma coisa chique demais aí. Tem inúmeras coisas que manifesta na matéria e que tem a ver com as questões de espírito. Quando vocês captam as coisas, na verdade é algo normal, é isso que eu quero trazer para a consciência de vocês. Vocês estão vivos, vocês estão manifestando a matéria, mas é um espírito, até a matéria é energia. O espírito está manifestando em uma matéria mais densificada, não numa energia mais densificada. Em nenhum momento deixou de ser energia. Nenhum momento deixou de ser frequências e vibrações que você capta, que você se conecta, que você libera. E aí fica tipo, uau! Nossa, o negócio aqui, olha, tô despertando a minha consciência aqui. Tô tendo um impacto na minha. E que isso, em vez da gente mudar o paradigma, a gente começa a criar novos paradigmas em cima dessas questões. Como você é médium e precisa trabalhar. Não porque você é um espírito, você é espírito. E você vive, você manifesta, você capta coisas à sua maneira, intenso demais. Mais do que outros. É a sua forma. Não é porque tem uma... E olha só, quanto mais você capta questões que não são palpáveis, pior é, porque daí você tem que aprender a lidar com isso. Porque a grande maioria, essa coisa não existe na nossa... Socialmente isso não existe, e aí isso é ruim. Tem várias questões que aí tu tem que lidar. E você vai ter vários problemas, porque você... Imagina assim, ó, você é uma antena. Imagina você sendo uma antena num lugar onde é bem sutil. Tranquilo. Super de boas. Vocês que são espíritos e que a realidade de vocês é sutilizada e tudo é de boas. Agora, olha o impacto de você que encarna e está num lugar onde existe uma bagunça de frequência de vibração. Tem de todo tipo, de todos os jeitos. O nenenzinho da vizinha tá bravo hoje. É uma fofura, gente. Mas tem dias que ela tá de mau humor. Agora que eu ouvi mais ela, né? Deixa só eu fazer uma anotação aqui. Então, o que acontece? Quando você tem mais sensibilidade, numa realidade que você está vivendo ou pela primeira vez, ou que é muito diferente de onde você veio, você vai conflitar. Que nem aquele exemplo, né? Vamos dizer assim, nos planos sutis é sutil e tudo é sutil, não tem bagunça. Né? Nos planos densos, é denso, é trevoso e também não tem bagunça. Aonde que mora a bagunça? Né? Falando só aqui da nossa realidade. É aqui onde estamos, que tem todo tipo de frequência, de vibração. Só que olha só, essa realidade não foi a gente quem criou. Quem foi que falou assim, ó, todo tipo de espírito e qualidade de espírito pode encarnar lá? Aqui a gente convive com todo mundo, com todos os tipos de frequência. Isso vai trazer perturbação para alguns seres. É literalmente tu tá vivendo uma realidade nova. Né? Tanto que a gente conversa, e eu converso com os espíritos de vocês, porque vocês não... é muito difícil para vocês. Ou às vezes viver numa realidade que não foi tu quem criou, por assim dizer.
Tu vai conflitar. Então imagine que tu é uma antena, né? Uma antena enorme. E aqui tu vai captar de tudo. Só que não é somente captar de tudo. O que você capta, você pode traduzir que é seu. E isso gerar uma emoção em você. Ai, comecei a sentir uma tristeza. E você não relaciona como essa tristeza não sendo sua. Você tá triste. Você não vai avaliar a sua vida. Será que eu tenho motivo para estar triste? Como você começar a ficar irritado ou perturbado da cabeça? Ou começar a ter dores do nada. E isso você vai no médico e não tem laudo de nada, por assim dizer. Então, temos essas facilidades, alguns mais do que outros, mas todos têm, só que não relaciona como a gente está conversando. Ai, tem uma afinidade com fulano, me parece que eu conheço a vida toda. Aí eu nasci em tal lugar, mas não tem jeito, eu não consigo. Depois que eu vim pra cá, me sinto totalmente bem aqui. Essas impressões vêm do quê? Vem de memória celular de vocês, né? Ou seja, esses déjà vus que vocês têm. E vem da questão sensorial de vocês. Então não é porque você é médium e precisa receber espírito. Na verdade, o trabalho, como a gente está conversando, é você aprender a lidar com essas questões. Não é o problema da questão da mediunidade, literalmente não é os outros, não é as pessoas fora. É porque você captar algo e não ser seu vai te prejudicar. O problema tá porque você não sabe diferenciar o que é seu e o que não é. E você absorve. Por quê? Porque entre energia se comunica. Eu falo assim, ó, quem tem sensibilidade é o seguinte, é a mesma coisa assim, eu tô apertando a minha mão assim. Né? E o que acontece? Para algumas pessoas, assim, nossa, eu nem tô sentindo nada, tá super de boas. Mas para quem tem muita sensibilidade, já tá insuportável a mesma força que eu tô fazendo na minha mão. Essa, a métrica, por assim dizer, tem gente que se sente muito, que se conecta muito. E é uma forma de captação. Tem pessoa que é mais psíquico, mais aqui em cima, tem gente que é com o corpo todo. Porque é natural. Porque você é energia, e tudo é energia, e a energia se comunica, e não é porque você não está segurando aqui. Não é uma questão de crer, é uma questão que se a gente observar e analisar, a gente vai ver em tudo. E isso não é especial. Assim, caramba, descobrimos o ouro. Isso não é mágico, isso é vida, é natural. É natural, ninguém ganha créditos com isso por falar de algo natural. A Ju, e até para dar um panorama aí de outros assuntos que a gente vai também abordar, que ela fala, né? Sou muito grata a você por me ajudar a identificar as energias da minha equipe espiritual. Foi um divisor de água. A gente vai conversar em muitas outras lives sobre, sempre que vocês quiserem trazer, né? Também outros assuntos, mas sobre a espiritualidade em si, os espíritos em si.
Só que eu quero que vocês compreendam que sempre as nossas trocas é um objetivo de quebrar paradigma, de a gente mudar paradigmas. Porque o que que acontece? Eu toda a vida eu coloco o copo aqui desse lado. Não é de um dia para o outro que eu vou acostumar a colocar o copo aqui do outro lado. Isso é vivido. Quebras de paradigma não é você entender. Porque o teu corpo vai continuar manifestando esses paradigmas. O seu comportamento ele vai continuar em paradigma. Quebra de paradigmas é viver novas situações. E é legal porque aí a gente consegue conversar sobre espiritualidade e trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida comum, porque a gente vai falar do quê? As teorias não estão nos ajudando muito, porque se a gente observa e vai observando, a gente vê o paradigma lá. A gente continua vendo os paradigmas. Não é porque a gente adquiriu um hard maior de informação que tudo mudou. A gente continua se comportando como? Como é que a gente se comporta? É isso que fala por gerações. Não importa a roupa que a gente veste, que a humanidade veste. Não importa a tecnologia do carro que ela dirija. Ou se ela voa, ou se ela não voa. É sempre o comportamento. Porque é o que você vai levar daqui. É o que você vai levar de informação daqui com o seu espírito. É o que você vivencia. A questão, agora a gente vindo trazer, né, a frase, você é médium e precisa trabalhar, a gente fica tipo, what? What's her name? A questão você é médium e precisa trabalhar, a gente pode também conversar com as pessoas que têm afinidade com a questão terapêutica, onde que você é terapêuticas, onde você interage, até porque se você vai lidar com coisas que você não tem acesso e não faz parte dessa realidade, tu vai precisar ajuda de quem? Como a Ju estava dizendo, de gente que está em outra realidade, não é isso? É o lógico, tipo, ou você tem consciência de tudo que está acontecendo em outros planos, mesmo que tu tenha sensibilidade aí. Então, são trabalhos com espíritos. Até isso vai ser... isso não vai excluir a mesma coisa de quem não trabalha com isso. Porque quem não trabalha com isso está ajudando as pessoas igual. Consertando o carro das pessoas, sendo psicólogo, professor, que leva o nosso lixo, que faz faxina, pessoal que é empreendedor, comerciante, né, é essa a questão. Sempre um acaba prestando um serviço para o outro. Não é isso? Ou é porque você recebe que não está ajudando? Ou é só então a pessoa que faz um serviço não recebe, quando a pessoa faz assim, ela tá ajudando. Esse também é um paradigma bem complicado. Porque é o mesmo tempo que você, a mesma energia que você utiliza para fazer suas atividades, quem trabalha nestas funções também. Paga boleto igual, a não ser dentro das algumas religiões onde são pagas essas coisas, porque gasta água igual, né? Gasta água, gasta luz, tem que se vestir, né? Tem gente que só a presença no local já ajuda. É que a gente gosta de relativar, a gente sempre vai levar pro lado religioso, lembra? Porque a memória é celular da gente. Daí vai ser muito impactante pra gente falar de uma forma diferente. Porque a gente tem medo de ser castigado. A gente fica com medo. Vai que a gente é julgado depois.
Quem foi que disse isso a primeira vez pra gente? Para os nossos ancestrais, por assim dizer. Se a gente compreender que somos espíritos, realmente as questões do espírito que são eternas. Por que a gente tem medo da matéria? A gente não devia ter medo da matéria porque ela nos prende do que ter medo das questões de espírito ou outra coisa aí. É tipo meio que, né? O certo seria a gente se apegar muito nas questões do espírito, se importar muito com isso, do que sempre os problemas a resolver tem a ver com a matéria, ou apego em situações, em relações, em objetos, em estilo de vida e etc. Porque aí te aprisiona. Não é negativo você ter dinheiro. É assim que funciona aqui. Porém, você ser escravizado pelas coisas é uma coisa diferente. Você ser escravizado por uma emoção sua. Ou por um estilo de vida que é tóxico e etc. Por ideias e etc. Inúmeras. Quando a gente vai tirando esse ar dogmático, esse ar ancestral ou arcaico, vai ficando mais legal, assim, a gente vai conseguindo, caramba, né, tipo, não sei vocês, mas quando os espíritos começaram a me trazer essas informações, eu falei assim, eu consegui me mover melhor dentro das minhas questões. E não conflitar, porque isso não me impede, daí, então, de estar num local dogmático, porque eu compreendo o que está acontecendo ali. Eu consigo aproveitar aquele momento. Bora. A intenção positiva aqui, essas orações, e eu peço para me abençoar. Isso não... Porque a consciência, como diz o meu amigo espiritual, ela não conflita com as coisas, ela compreende o que está acontecendo. Então, se você conflita com o outro, com o que ele faz, eu nem estou falando de questões éticas, estou falando da escolha, ali tem um problema. Mas vamos continuar aqui, vamos nos aprofundar mais. Sintomas da mediunidade. Vamos simplificar, né, Ju? Vamos trazer... Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas então não vamos utilizar sintoma da mediunidade, porque não dá... Se a gente for falar mediunidade, a gente começa a sentir o paradigma. A gente já começa a sentir, já puxando o paradigma. Vamos falar sintomas sensoriais, sintomas... Muito bom, sintomas que você capta coisas sensorialmente, que você tem mais sensores ativos do que o comum que você está acostumada. Ou tu prefere você é médico, precisa trabalhar, né? É uma coisa incrível que depois tu sente o paradigma te puxando, né? Isso é uma coisa muito legal da gente observar. Bom, as aspirações. Não sei, aqui do nada eu tô tendo, sabe? Dá aquelas aspirações. Se a gente for falar isso, não é nem sintomas que você tem captação sensorial. A gente tá vendo o seu espírito se manifestando. Além da matéria. Além daquela energia densificada, que é limitada. Porque é você que está manifestando também essa energia. Intuição. A Ju aqui deu intuição. De onde que vem? Intuição nunca falha. Sabia que existe espírito? Mas como assim, espírito? E energia? Meu Deus, você tá doido. Vocês veem que a gente não relaciona? Esse é o nosso cotidiano.
umas coisas é uma coisa, outra coisa não tá misturada com aquela coisa. E aí não faz sentido. Faz sentido nenhum. Celular, onde é que tá o Wi-Fi? Pega o Wi-Fi. Cadê o fio que conecta no meu celular? Mas daí não podemos falar de frequência. Podemos falar a frequência que capta nos rádios. Aquela voz que vem do nada, eita, Ju, maravilhosa, né? Ela, a espiritualidade dela. Aquela vozinha, pra bem e pra mal, né? Às vezes. E olha só, gente, essas questões, se a gente não tá entrando em méritos clínicos, porque eu já cansei de, em consultas, a pessoa trazer os seus problemas porque tá acessando muita coisa, porque tá acontecendo muita coisa e tal, e literalmente falar, você tá com um problema neurológico. Tu precisa fazer uma consulta, porque tu não tá tendo experiências espirituais. É um problema neurológico que tá rolando aí. Que sim, todo mundo tem, mas o que tá sendo criado e vivenciado não tá vindo do espírito, né, da pessoa. Como outras síndromes que há. Então a gente não tá entrando nesses méritos porque tem muito, né? E que aí a pessoa precisa de acompanhamento clínico e também pode continuar ali um tratamento energético espiritual para também uma coisa ajuda a outra, uma coisa não exclui a outra. Deixa eu ver aqui. Que achamos que é da cabeça da gente, sim. Por exemplo, eu fazia uma pergunta e eu mesma respondia. Eu falei, mas eu não sabia como é que eu... Foi assim que eu fui compreendendo que alguma coisa acontecia comigo, por exemplo. Eu falei assim, mas eu queria tanto saber como que rola esse negócio. Eu vinha, mas eu não sabia, daí eu não entendia como eu não sabia, como é que eu tava sabendo agora, sabe? Tu começa a falar assim, né? Não, mas Deus o livre, né? Deus o livre se alguma coisa... Na verdade, eu nem relacionava como sendo algo espiritual, mesmo assim. Eu só não sabia, ficava tipo... então tá bom, né? Então... mais sintomas... Tem gente... Eu tive isso quando eu era jovem, quando era adolescente, quando era criança. Eu senti uma... Quando alguém tava com dor, eu senti uma vontade enorme de ir lá e tocar. A gente faz umas coisas, a gente fica, não sei nem por que eu tô fazendo isso aqui, mas você só vai lá fazendo, eu senti uma vontade enorme de tocar sabe, de ou tá perto, tô aqui, sabe, ou tocar naquela pessoa. Essa coisa que eu sei que tem algo pra passar, mas eu não sei o que é. E vocês nem sabem de onde que vem essas coisas na hora, mas depois também tu nem pensa mais sobre isso. Mesmo porque não existe, né, não? Faz parte do meu... Eu não seguro todo dia, então não faz parte da minha realidade. Que mais que podemos trazer aqui como exemplo de sintomas sensoriais de captação sensorial? Você... tem muita gente que é assim, vocês meio que captam o pensamento da outra pessoa. Isso é muito comum com cônjuge. Por exemplo, eu vivi muito isso. Eu tava pensando nisso agora, as pessoas que moram no mesmo ambiente. O entrelaçamento quântico é tanto que depois ali, captação psíquica é a coisa mais fácil do mundo. Ai, tô com uma vontade de comer. Nossa, eu tava pensando nisso agora. Aí ele não há vontade de aliviar a dor do outro, né? Que nem eu falava de tocar. Vocês recebem recados quando vocês saem do corpo à noite, não é isso?
sonhei com alguém que faleceu. Ou vocês que tiveram, quem teve aí amigo imaginário, alguma coisa? Eu nunca tive amigo imaginário. Seria legal um relato de amigo imaginário, de literalmente interagir com alguém. Mas descobri que esse alguém, quando é criança, a gente não faz essas distinções. É tudo muito natural pra gente, né? Que mais? Por exemplo, tem a minha avó, a avó Angélica, né? Ela era benzedeira. Só que ela nunca fez curso nenhum. Como muitos ancestrais de vocês, da família de vocês, que podem ter feito também, aprendido. Mas a minha avó, ela morava em uma casa de chão batido, no interiorzão, sabe? E vivia casa cheia de crianças, porque ela benzia só crianças, né? De barriga de vermes, aqueles barrigão que as crianças tinham antigamente, não dormia, criança só gritava, essas coisas que aconteciam muito, criança doente e tudo mais. E como que ela começou a benzer? Se ela não fez nenhum, não aprendeu isso com ninguém? Ela fazia, e olha, era tipo benzedeira barra católica. Ela tinha lá o santinho dela, lá o altarzinho dela. De onde que vem tudo isso? Vocês manifestam o espírito de vocês. Né? Aquela coisa, todo mundo... se me vê, já começa a contar a vida. Né? Tipo, aquela... Sou imã de dor. Não. Aquela coisa de que todo mundo que chega fala da vida e conta tudo e a sua vida e tudo mais. O que a gente não pode confundir com pessoa tóxica. Porque tem as pessoas que são aquela coisa que eu jogar meus problemas tudo pra cima de você, eu me sinto bem, mas depois quando eu tiver a oportunidade jogo pra cima de outro. Mas tem pessoas que acabam percebendo que tem essa questão, que as pessoas gostam de ficar perto de você. Ou tipo assim, você entra num lugar... Já fizeram esse teste? Você entra num lugar, logo o lugar tá... Começa todo mundo a entrar no lugar. Eu, como trabalhei... sempre trabalhei com público, eu fazia muitos testes, sabe? Quando eu comecei a trabalhar... mediunicamente. E realmente tipo, tu pode, não interessa onde é que tu vai, eles vão dar um jeito de ir, de ir atrás de você, né? Só que tudo isso, gente, a gente consegue compreender o quanto que isso é natural. É só ressonâncias, é só magnetismos, é só manifestações do espírito de vocês. Isso não tem nada. Porque quando falam, porque essa questão do despertar da consciência, o despertar da consciência se desperta. Você o que você tá fazendo na realidade? Porque os conhecimentos, eles não são novos, eles são ancestrais, que a gente está acessando. Tá até nas paredes das cavernas, tem nos papiros, tá tudo aí, nos livros antigos. O que é esse despertar? Despertar pra quê? O que vocês acham? Não é, às vezes, é o despertar, no caso, pra si mesmo. Ou aí você mudar o modus operandi de ficar olhando pra fora, somente começar a olhar pra dentro. Porque tu começa a despertar para a gente mesmo, a Elisângela fala. Maravilhoso. Aí tu começa a lembrar que você é um espírito. Porque não é isso? E aí começa a conflitar com um monte de coisas, obviamente. Porque é matéria, você vai compreendendo que tu tá apegado a matérias.
a forma de se fazer as coisas, e está condicionado a ideias, a movimentos, a situações. O teu espírito vai se rebelando. Dizendo, que loucura que você está fazendo. Né? Aborta, né? Missão abortada, né? Não, que isso? Que loucura é essa? Tu começa a ficar... Então, esse despertar, ele é só pra você mesmo. E aí, como lá no Processos e Café no YouTube, né? Que a gente recebeu a nossa querida Sabrina, ela falou, eu não gosto dessa questão de utilizar muito o despertar da consciência, eu prefiro a expansão. Que aí eu comecei a utilizar. Falei assim, vou utilizar, porque pra mim faz mais sentido também. Você tá sempre expandindo a sua consciência sobre o quê? Sobre onde você tá, sobre como que as coisas funcionam. Isso tudo é questões óbvias nossas. Se a gente olhar um contexto racional, faz muito sentido você compreender aonde você tá e como que as coisas funcionam na realidade onde você tá. E essa expansão da consciência não é um mistério, né? O espírito, porque as questões espirituais sempre existiram. Então, a gente poderia dizer que algumas pessoas, e que não é porque você está expandindo a sua consciência que o seu amigo precisa também, do mesmo jeito que tu, porque a gente já conversou hoje mesmo que ele tá vivendo questões espirituais e energéticas que ele só não relaciona, tá tudo bem, não precisa ficar estressado, tá tudo bem, não é que tá indo pro caminho errado, ele só não relaciona. Vai relacionar nessa encarnação? É o espírito da pessoa. Aí você vai ter que se conectar com o espírito a nível de alma e tudo mais. E que aí existe o livre-arbítrio, porque Cristo dizia, você quer ser curado? Ou ele chegava dizendo, não, você precisa. Não, precisa. E eu vou te curar. Não me interessa se tu quer ou não. Porque você precisa ser um despertado. Precisa estar Aqui é zoeira, tá, gente? O geométrico não é... A gente é polêmico, né? Vamos dizer assim. Ele dizia, você quer? E olha só, teve uma passagem onde ele curou um alcoólatra. E aí ele curou e virou as costas, saiu andando e começou a chorar. Né? E aí os apóstolos perguntaram por que ele estava chorando. Ele falou assim, porque ele está indo lá beber de novo. Ele tinha curado das doenças e tudo. Então, o nosso livre-arbítrio ele não é cancelado. Nós somos espíritos livres. Ou a gente quer ser controlado? Que daí entra naquela síndrome que a gente iniciou conversando sobre a síndrome de carência, de órfão. Ou tu quer ser controlado? Aí fica cômodo, né? Ou assumir uma responsabilidade sobre nós, a gente não quer. Chega a dar uma dor nas costas. O coração chega a já acelerar. Deus me livre. Eu, responsável por mim mesmo, nem não ter nada, contar com nada, é comigo. Nossa. Aí a gente não quer. Vocês estão há gerações nesse modus operandi. A gente quer ser perdoado, porque a gente erra. Mas quem disse que você errar é ruim? A gente não questiona essas coisas, mas a gente quer ser perdoado. Tá, mas eu não vim com manual. Né? E será que eu fazia essa escolha? Quando eu faço uma escolha ruim pra mim, eu tô agredindo a quem? Pelo amor de Deus, que alguém vai ficar muito bravo. Meu Deus, você tá acabando com você.
gente, pessoas que se importam com a gente, amam com a gente. A gente não vai falar sobre essas pessoas, a gente tá só falando de nós. Quem que vai sofrer as consequências principais sobre isso? Assim, mesmo que a gente não aceite se responsabilizar por nós, a gente tá sempre colhendo. É só a gente que colhe esses frutos. E quando a gente conversa assim, a gente precisa tomar cuidado, porque não, a nossa conversa não está envolvendo perfeição e nenhum objetivo final, tá? Cancela. Cancela a ansiedade de que a gente tem um caminho a seguir, de tudo certo que a gente vai fazer pra gente alcançar. Isso aí não tem, não dá. Isso é tóxico, não existe perfeição, tá? E a gente podemos falar uma live sobre perfeição. Vocês imaginam? Sabe o que vocês fazem? Vocês pegam e agora vai ficar gravada as lives aqui. Só joga a nossa live e sai correndo, né? Joga naquele grupo. Né? Joga naquele grupo assim e disappear, desaparece. Né? Não tem. Eu não sei porque que a gente tá com pressa também, sabe? É porque a gente tá fora da gente. E aí a gente não dá conta de acompanhar tudo que tá fora. Porque quanto mais a gente vai pra dentro, por assim dizer, a gente vê que a gente vai ficando mais de boas, mais calmo, mais centrado. Literalmente a gente se perturba com as coisas externas. Quando a gente se apega a elas, ao apego à matéria, né? Por assim dizer, que a gente acaba fazendo. As nossas conversas, ela é para expandir a nossa consciência, para a gente olhar para um monte de coisas. Porque quem depois vai administrar tudo isso é cada um de nós, essas coisas.